Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Marilise Educadora 2021. Vamos começar a nossa série de vídeos sobre educação, orientação familiar, algumas dicas aí para os pais que lidam com as crianças, principalmente agora em tempo de pandemia, que houve uma modificação expressiva da forma das crianças aprenderem. Vamos hoje falar sobre atenção. Você, pai e mãe, já ouviu do professor do seu filho, da professora, que a sua criança não presta atenção, que a professora faz um esforço enorme para que o seu filho, que a sua filha foque a atenção nos assuntos, na aula, nas atividades? E o que é que você fez com isso? Ficou aflito, ficou aflita, brigou com a criança, não sabe o que faz? Eu quero te ajudar nesse vídeo, trazer algumas reflexões sobre esse instrumento mental extremamente necessário à aprendizagem, que é a atenção. Na verdade, vamos entender de uma forma simples o que é a atenção. Como ela se desenvolve na idade escolar, pelo menos na fase inicial. A atenção é uma função cerebral de extrema importância para a aprendizagem, para que a criança vá avançando as etapas de aprendizagem dela. É como um instrumento que você precisa lançar mão para adquirir a sua resposta naquilo que você quer. Fica impossível aprender algo sem que esse ser humano, sem que essa pessoa, a criança ou adulto, volte a sua atenção. Construa essa capacidade de selecionar aquilo que está aprendendo, aquele assunto, parar, Então, isso nós chamamos de atenção. Essa capacidade do cérebro, essa função do cérebro de se manter selecionado, focado naquele objeto de aprendizagem do momento. É claro que no caso da criança, essa progressão, essa atitude de ter atenção, de focar, ela vai sendo modificada ao longo dos anos. Se você lembra bem, a sua criança de 2 e 3 anos tinha uma atenção reduzida em relação à criança de 5, 6 anos lá das séries iniciais do ensino fundamental. Se a gente for comparar aí com uma criança da educação infantil. Você já deve ter ouvido falar que a educação infantil ela precisa ter mais atividades lúdicas, mais movimento, para que a criança vá trocando a atividade, que ela não canse, porque ela ainda está no processo de construir essa atenção, esse foco, parar e aprender. Então, já as crianças das séries iniciais do ensino fundamental, elas já têm um pouco mais de atenção. Ela já tem essa capacidade mais desenvolvida, um pouco mais madura, vamos dizer assim. Então, é possível para ela reter a atenção mais tempo do que uma criança da educação infantil. Isso é óbvio. Quero também aqui classificar a atenção em 2 níveis. Vai ficar mais fácil de você, pai e mãe, entender e ajudar o seu filho. Nós temos a atenção que chamamos de voluntária, quando necessitamos construir algum conhecimento que não sabemos ainda, controlar algo, conquistar essa aprendizagem. Por exemplo, quando você, adulto, precisa aprender a dirigir o seu carro, você precisa focar a atenção para todos aqueles comandos, que o carro tem, o trânsito, as marchas. Então, observe que você precisa construir esse momento, essa seleção, que todos os seus sentidos se voltam. A atenção, o olhar, a audição, volta-se tudo até que você conquiste aquela aprendizagem. Depois você pega o carro, quando você já está dirigindo muito bem, não precisa saber que está passando as marchas
né, mecanicamente. Agora eu vou passar a primeira, a segunda, no caso do carro manual. Depois você vai vendo que você, quando aprende a dirigir, o que você precisa ter atenção é o trânsito, né? Porque, enfim, a máquina, o carro você já domina. Então, esse dominar, a gente chama de atenção automática. Quando você já sabe fazer uma receita de um bolo, né? Que as pessoas dizem, nossa, que bolo gostoso, me dá receita. Aí, de repente, já ouvi muita gente falar isso, né? Dizer assim, ah, mas eu faço no automático, eu nem tenho mais receita. Porque já fez muitas vezes, já dominou. Então a gente tem essa atenção que é automática, quando você já aprendeu, já conquistou a aprendizagem, e a atenção voluntária. Então nós vamos focar um pouco aqui na atenção voluntária. É essa que o professor e a professora do seu filho reclama, né? O seu filho não está tendo aquela atenção voluntária, que é se voltar. Como é que a família pode ajudar, né? Como é que às vezes até a própria escola, o professor pode ajudar nisso, nessa construção da atenção voluntária, que é muito necessária para a aprendizagem do indivíduo, principalmente das crianças nas séries iniciais, né? Eu volto a repetir. Então, eu quero dar aqui umas 3 dicas simples, mas que se você for fazendo, você vai ver que ao longo do tempo você vai ter realmente resultados, ok? A primeira dica para ajudar o seu filho, a sua filha a construir, a se voltar, né, e ter essa atenção voluntária é o seguinte: você pode e deve ler para o seu filho, essa é a primeira dica, né? Crie esse hábito da leitura à noite, no horário que você possa. Agora está até muito mais fácil, né? As crianças estão mais em casa. Só como é que você vai fazer? Você vai ler a historinha, você vai ler o texto e depois você vai parar e vai dizer assim para a criança: olha, até aqui eu li para você, mas agora você vai recontar para mim a história que eu li. Veja bem que você não vai pedir para a criança dizer ipsiliter do que você leu, não é isso. Você não vai ler para a criança decorar, não é isso. Você vai ler e vai solicitar que a criança reconte aquela história. É diferente. Porque aí você vai ativar a atenção, combine isso antes, tá? Você vai ativar a atenção voluntária da criança. Porque para que a criança reconte a história do jeitinho dela, ela vai precisar ouvir a sua história. Então, é meio que um treinamento de atenção que você vai fazer e vai favorecer essa construção da atenção voluntária. E daí você observa se a criança consegue recontar do jeito dela, se ela tem muita dificuldade. Faça isso algumas vezes, observe. A segunda dica: se a sua criança, como a maioria das crianças nesse tempo, está tendo aula em casa, né, um período de aula online, período remoto, outro período presencial, ou todo em casa, através do computador, as aulas remotas, o que você precisa fazer para ajudar a sua criança a ter essa atenção voluntária é fazer uma higiene no ambiente. Busque que o seu filho, que a sua filha esteja num ambiente sem poluição visual, ou no mínimo possível, de preferência as paredes brancas, sem muito estímulo, que ela vá se distrair, ok? E principalmente, combine com as outras pessoas de casa que não chamem a criança, que não tenha um amiguinho chamando, que não tenha um avô, avó, seja quem for que estiver em casa, que deixe aquela criança naquele tempo à disposição da professora que está trabalhando com ela através do computador. A terceira dica vai ajudar todas as iniciais, as 2 primeiras, que é você combinar com a sua criança um estímulo pós as aulas. Olha, vamos fazer desse jeito, e se você ajudar, se você se envolver, se der resultado, a mamãe vai permitir que você escolha o seu brinquedo preferido, a sua brincadeira preferida. Então esse estímulo, essa recompensa, que o cérebro infantil trabalha muito com recompensa, do adulto também, né? A gente sempre busca coisas que possam nos recompensar. A gente se estimula mais quando tem a recompensa. E a criança não é diferente. Então eu trabalho um pouco da recompensa.
Você vai ter atenção, trabalhar com a professora no computador, se dedicar, não distrair, busque que ela não fique com o celular próximo dela, nada de celular na hora da aula, ok? E aí você vai combinar assim, depois desse período, você vai ter a sua chance, o seu momento, com o seu brinquedo, com a sua brincadeira, e a mamãe não vai intervir, ok? Importante, gente, muito importante. Se você, pai, mãe, observou que depois dessas 3 dicas que você foi fazendo, a sua criança não melhorou na questão da atenção, ou outros recursos que você tenha lançado mão, é importante buscar aí um especialista para afastar a hipótese de um déficit de atenção. Então, uma criança logo no início da vida escolar, se ela tem essa dificuldade com a atenção, é importante que ela passe por um especialista. Um neuropediatra, um psiquiatra, um psicólogo, o próprio psicopedagogo. Mas assim, a gente vai precisar que o médico faça esse diagnóstico mais preciso, tá? Se essa criança apresenta realmente um déficit de atenção. Ok? Vamos ficar por aqui. Espero que tenha ajudado, e se você gostou, não esqueça, deixa o seu like, compartilhe com outra mãe, com outra família, com alguém que você sabe que vai ajudar. Ajuda o nosso canal a alcançar mais famílias nessas orientações, e vamos em frente, que esse ano tem muito boas dicas para vocês. Fiquem com Deus, tchau, tchau, até o próximo vídeo.